E aí, meus amigos? Bem, galera, se a gente precisar fazer vídeo todo dia falando do Bolsonaro, a gente consegue e a gente tem duas, três, quatro notícias todo dia para falar, né? Então, eu vou comentar aqui quatro notícias que envolvem o Jair Bolsonaro para a gente poder se conscientizar mais e passar para os nossos amiguinhos aí do WhatsApp que acreditam nas correntes, né, os bolsonaristas, o que esse cara está fazendo com o nosso país, né, em todos os sentidos, né. Então, a primeira notícia que eu queria comentar é a respeito da posição covarde do Bolsonaro em relação ao navio iraniano que está parado aqui no Brasil, sem combustível, com milho, né, carregado, 48 mil toneladas, se eu não me engano, de milho. O Irã é nosso maior parceiro nesse segmento, é quem mais compra milho do Brasil, né? E por causa de um embargo americano, o Brasil não quer vender o combustível para o Irã, para que esse navio possa ir lá abastecer sua população com esse milho, né? Uma vez que acordos de embargo fazem exceção a alimentos, né? Por questões humanitárias mesmo. E o Bolsonaro não quis comprar essa briga por talvez algum problema que pode vir a acontecer nessa questão do embargo, né? Então é muito covarde dele deixar um parceiro nosso numa situação dessa, né? Correndo o risco de perder esse milho, né? E de perder, obviamente, aí o parceiro comercial, o Irã, e tudo que engloba ele também, né? Isso por causa de vassalagem barata e da mais vagabunda possível aos Estados Unidos, de novo, né? Então, isso é uma coisa que eu queria comentar, absurda, que a gente tem que repudiar com todas as nossas forças, né? E argumentar bastante sobre isso, né? A outra, a questão da Miriam Leitão, né? Que mesmo sendo a Miriam Leitão quem é aí, com um monte de desserviços prestados ao Brasil, né? Suas críticas bastante exageradas, né? Principalmente no final do governo Dilma, né? Mas é uma pessoa que merece respeito e que foi sim, conforme existe documentação farta aí comprovando, né, que ela foi torturada jovem, né, na ditadura militar, e o Bolsonaro inclusive disse ser mentira dela, né? Então você vê que é um presidente que não conhece o mínimo das relações e do que exige dele a administração pública, né? Então, um absurdo também que a gente tem que repudiar, não é porque a gente é de direita ou de esquerda que a gente tem que ficar fazendo coro aí com agressões desse tipo, ainda mais vindas de um presidente da República, dentro de um dito Estado democrático de direito, né? Então, todo repúdio aí essa bobagem do Bolsonaro, ao negar de novo os horrores aí das torturas que aconteceram na ditadura militar, né? Outra questão é a fala do Bolsonaro sobre a fome, né? Um desrespeito completo, né, aos 25 milhões de nordestinos que passam fome, né? É, aliás, não que passam fome, mas que estão numa situação de abaixo da linha da pobreza, né? E existem, segundo os relatórios da FAO aí, né, e da ONU e do IPEA e do IBGE, 5,2 milhões de pessoas que passam literalmente fome no Brasil. Então são 5 milhões de pessoas, é muita gente, né? E 5 milhões que passam fome, fora essas outras pessoas que eu falei, que estão aí dentro dos 50 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, 25 só no Nordeste, né? Então, lamentável um presidente da República não ter nenhum pensamento coletivizante, um pensamento altruísta, né? Um pensamento no mínimo empático, né, com as pessoas vivendo situações desse tipo e pormenorizando dessa forma tão rasteira como ele fez, né? Então é lamentável, é mais um para a gente colocar na nossa listinha de vamos mostrar para o titio do WhatsApp o que o Bolsonaro é capaz de falar, né? E debater isso, argumentar contra isso com esse pessoal, né? A outra coisa é talvez acho que a mais séria, porque ela implica em crime do presidente da República e também falando de nordestinos, a fala dele atacando o governador do Maranhão, Flávio Dino, né? Generalizando, né, de forma bem pejorativa, que nós aqui no Sul e Sudeste sabemos que é chamar alguém de Paraíba, né? Chamar de Paraíba é chamar de nordestino, tratar de forma pejorativa a pessoa, de forma racista, né? De forma, se não racista, xenofóbica,
e preconceituosa, né? O Bolsonaro já falou que imigrantes são escória, né? Em outras oportunidades, então isso aí só vem corroborar o tipo de pessoa vil, né? O tipo de pessoa baixa, pessoa talvez uma pessoa bastante maldosa mesmo, que é o presidente Jair Bolsonaro, né? Que fala sobre viés ideológico, mas não consegue conversar sem sair de um viés ideológico barato e rasteiro, né? E que tira do foco as questões centrais, né? Talvez, coincidentemente, o Maranhão seja o estado que mais paga bem professores no Brasil, né? E o Flávio Dino, quem acompanha um pouquinho sabe a pessoa de valor que ele é, né? O problema é a questão ideológica, né? Bolsonaro vê comunismo embaixo da cama, dentro do armário, né? Na caneta Bic dele tem comunismo, então ele é um cara que toda hora que ele vai falar, ele faz esse juízo de valor de se ele está conversando com alguém que tem um mínimo viés de esquerda, e se tiver, ele vai atacar de alguma forma, não tenha dúvida disso, né? Eu quero comentar a respeito dessas falas dele aí, né? O crime que eu falei que ele está cometendo, que existem princípios de administração pública, né? Eu já falei disso sobre outras vezes, mas a questão do LIMP, né? Que são os 5 princípios de administração pública. Então, dentro desses princípios, o princípio da impessoalidade diz o seguinte, que todos devem ser tratados de forma igual, né? Não pode haver preconceito, não pode haver discriminação por parte do agente público em relação a alguém, isso baseado em nada, em nenhuma característica dessa pessoa. Desde que dentro da legalidade todos devem ser tratados de forma iguais. E ele diz que não tem negócio com esse cara, né? Então isso aí incorre em ele estar atentando quanto a um princípio da administração pública, né? Isso vai ficar até quando? Vai acontecer até quando? Quando é que as autoridades do Brasil vão estar atentas a isso e começarem a questionar o presidente da República? Afinal de contas, nós temos um presidente da República ou um rei. A impressão que dá é que a gente tem um rei aqui com a sua corte e tudo mais, até com seus bobos da corte, né? Então, vamos falar sobre isso. Eu pontuei 4 passagens idiotas aqui do nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Então vamos falar sobre isso e queria saber o que vocês pensam a respeito, né? Vou pedir para vocês curtirem o vídeo, que é muito importante, tá? Compartilhar, que é mais importante ainda, e o mais importante de todos, que é você se inscrever no canal e ficar aí para que eu possa falar mais com você, né? Trazer mais reflexões e aprender com vocês também. Então, um abraço para todos, em breve estou de volta, galera.